Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional 5h45 da manhã. É uma honra ter você aqui comigo mais uma vez, estudando a palavra de Deus. Amém? Bom, chegamos ao capítulo 18 do livro de Provérbios e hoje eu vou propor que a gente inicie o nosso estudo de uma forma diferente. Foi uma falha que eu só percebi agora. A partir de hoje, antes do nosso estudo, eu sempre oro no final. Mas hoje eu vou fazer também uma oração no início, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos ter o melhor entendimento e o melhor aprendizado da palavra. Amém? Então, feche seus olhos, aquieta o seu espírito nesse momento, respira bem fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Meu Deus, nesse momento, clamo ao Senhor que venha sobre cada um de nós que está fazendo aqui esse estudo, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, que o Senhor coloque a sabedoria que vem do alto, que vem direto do trono da graça, que vem direto do Senhor, sobre cada um aqui, que nós possamos ter o verdadeiro entendimento de cada uma dessas palavras do texto que o Senhor deixou para nós como um aprendizado, como um direcional. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja o nosso guia nesse estudo. Em nome de Jesus, é o que eu peço ao Senhor nessa manhã. Fica conosco aqui, Pai, e seja a luz para cada um de nós aqui, a luz da sabedoria. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém, irmãos? Agora eu acredito que nós podemos começar o nosso estudo de uma forma diferenciada e absorver o melhor do que Deus tem para nós nesse dia. Amém? Vamos começar aqui então no capítulo 1. Na primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 4, ele fala da sabedoria versus a insensatez. Então, aqui no verso 1, ele diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, aqui a primeira coisa que ele fala aqui, nesse verso 1, é sobre quem se isola, uma pessoa que ela fica isolada. A palavra de Deus, em todo tempo, ela nos convida a relacionamento, ao nosso relacionamento com Deus, relacionamento com os nossos irmãos. Então, é, ficar isolado, a Bíblia nunca retrata como coisa boa. E também, mesmo porque o ser humano ele tem a necessidade de se comunicar, de se conectar com outras pessoas. Amém? Muitas das vezes, nós achamos que é o melhor, eu mesmo achei por muito tempo que era o melhor, porque eu não sabia escolher bons ambientes. E com o tempo, com maturidade, eu fui aprendendo a discernir sobre ambientes e mesas onde eu sentava. E que nós possamos aqui ter essa sabedoria, esse entendimento que a palavra nos mostra. Que nós não sejamos egoístas aos nossos próprios olhos, mas que nós tenhamos a sensatez de escolher bons lugares, bons ambientes. E que nós não fiquemos isolados. Mesmo, ó, Jesus mesmo, quando foi treinar os discípulos, quando estava ali ensinando os discípulos, ele sempre enviava de dois em dois, para que nenhum deles nunca estivesse só. Lá no jardim, quando Deus cria o homem, ele vai e faz para o homem uma companheira. E fala Deus lá em Gênesis que não é bom que o homem viva só. Então, em todo tempo, Deus não tem para o homem a solidão. Não tem para nós, para nenhum de nós, a solidão, o isolamento. Amém? Nós possamos ter esse entendimento. No verso 2 aqui ele diz o seguinte: o tolo tem prazer no entendimento, mas apenas em expor seus pensamentos. Ele só quer falar o que ele está pensando. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. E aqui tem um parênteses que eu abri aqui, que ele diz o seguinte: o isolamento e egoísmo andam de mãos dadas. E exatamente aqui, e ele fala aqui de isolamento e egoísmo, que o isolamento ele é egoísta,
Porque se você está isolado, como é que você vai transbordar na vida de alguém? Como é que você vai ser luz para outra pessoa? Se você está isolado, se você se isola das outras pessoas. Amém? Aqui na parte 2, que vai do verso 5 ao verso 8, ele fala sobre a justiça e o poder das palavras. Isso aqui é muito importante. Não é bom favorecer o ímpio e privar o inocente da justiça. A boca do tolo é a sua destruição, e os lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. E aqui ficou muito clara essa parte aqui. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Ou seja, aquela pessoa que vai simplesmente falando o que você quer ouvir. Sempre ali te agradando, sempre para te agradar. E simplesmente para te atrair, para te desviar do seu propósito. Ou simplesmente para ver a sua queda. Para te manipular. Aliás, tem um livro onde eu li que ele fala claramente que a manipulação, o elogio, ele é o bisturi da manipulação. Então, o elogio ele é usado claramente para manipulação. Que nós tenhamos a sabedoria de enxergar isso toda vez que acontecer com cada um de nós. Trabalho, na parte 3 ele fala sobre trabalho, confiança e soberba. Vai dos versos 9 ao 12. E aqui no verso 9 ele diz o seguinte: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Profundo isso aqui, né? Isso aqui é duro. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Isso aqui é uma coisa muito profunda. E aqui tem 3 pontos aqui. O primeiro ponto aqui, quem relaxa no seu trabalho é irmão do que destrói. Fazer o seu trabalho de qualquer jeito é a mesma coisa de destruir ele. De fazer. Simplesmente ele está só fazendo o famoso mais ou menos. E aqui ele fala na segunda parte, aqui no verso 10 aqui, o nome do Senhor é uma torre forte. Ou seja, os justos correm para ela e estão seguros. Os justos e sábios, eles sempre vão buscar em primeiro lugar o reino. Amém? Que nós tenhamos essa sabedoria. E aqui no final aqui dessa terceira parte aqui, ele fala: antes da queda, o coração do homem se envaidece, ou seja, ele se enche de orgulho. Ele está todo vaidoso, o ego dele está lá em cima. E isso precede a queda. Aqui na parte 4, fala sobre saber ouvir. Fala sobre saber ouvir é uma forma de sabedoria. Vai do verso 13 ao 17. Responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Ou seja, a pessoa nem ouviu, ela já está respondendo. Muitas das vezes, muitos de nós cometem esse erro. Que nós possamos observar isso. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios o buscam. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Isso aqui é uma parte muito complicada. Né? Então aqui o tolo, aqui ele deixa muito claro aqui que o tolo responde antes de ouvir. E isso acaba trazendo sobre ele vergonha. Por quê? Porque simplesmente aqui ele vai ser o primeiro a se apresentar aqui, ó. E muitas das vezes ele pode ser que não tenha razão, porque ele nem soube ouvir. Ele não conseguiu ouvir o que o outro estava dizendo. Nem a conclusão do que o outro estava falando. Aqui na parte 5, que vai do verso 18 ao 21, ele fala sobre conflitos, dinheiro e palavras. Um irmão ofendido
é mais inacessível do que uma cidade fortalecida. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso aqui é duro, mas é real. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, vocês já ouviram falar que é, como é que fala na outra versão? Estou tentando lembrar agora. A morte e vida no poder da palavra. É exatamente isso aqui. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso fica muito claro aqui. E a palavra sempre fala sobre isso. E uma boca, ou ela abençoa, ou ela amaldiçoa. E aí a Bíblia fala também que tem um morno. O morno seria aquele que fica em cima do muro, que fica fazendo rodeio ali. E a Bíblia diz que o morno Deus vomita. Simplesmente porque o morno é aquele que já foi quente e esfriou. Amém? Que nós possamos ter o entendimento e essa sabedoria aqui, que da nossa boca só possa sair vida e nunca morte. Nunca. Uma fonte só jorra água doce ou salgada. Lembra sempre disso. Ou seja, você só vai ser bênção ou maldição. Os dois é impossível. Amém? E na sexta parte aqui, ele fala sobre família, cônjuge e amigos verdadeiros. Vai do verso 22 ao 24. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Eu encontrei. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Isso eu falei no capítulo anterior. Esse aqui é o verso. Tem amigos mais chegados que irmãos. Amém? Que nós possamos ter amigos mais chegados que irmãos e que nós possamos ter o nosso cônjuge abençoado por Deus. Amém? Que nós possamos ter esse encontro verdadeiro. Bom, e aqui para finalizar aqui, relacionamentos profundos são a maior riqueza. Deus ainda valoriza alianças verdadeiras. Amém? Que nós possamos ter uma aliança verdadeira, não só com Deus, mas com nossos irmãos, que foi o propósito de Deus para nós. Que nós pudéssemos estar juntos, nós pudéssemos ajudar uns aos outros, que nós pudéssemos compartilhar uns com os outros. Amém? Que assim seja nas nossas vidas. Bom, se você não é inscrito, ficou comigo aqui até agora, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com quem você ama. Amém? Vamos orar entregando nosso dia ao Senhor. Agora, ao invés de uma oração, nós vamos fazer duas. Oração nunca é demais, irmão. Não acha ruim, não. Porque é bênção. Oração é bênção. Estar na presença de Deus é bênção. É bênção para minha vida, é bênção para sua vida, é bênção para sua casa. Então, se alegre na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Convide o Espírito Santo de Deus para fazer morada agora no seu coração, para que você seja cheio, que você se alimente dessa palavra. Em nome de Jesus. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que esteve aqui comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor separou para esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem algo especial para nós nesse dia. Que nós possamos perceber os sonhos do Senhor e os planos do Senhor para as nossas vidas. E que os planos e sonhos do Senhor sejam os nossos planos e sonhos. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada um de nós. Que o Senhor faça diferença nas nossas vidas. Que nós sejamos prósperos, abençoados. Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos um dia feliz, alegre na presença do Senhor. Que assim seja, Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, Pai, na vida das pessoas que nós amamos, em nome de Jesus. Pai, naquelas pessoas que precisam te conhecer, que elas te conheçam. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja nesse dia.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Espero que amanhã, 5h45 da manhã, fique com Deus. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.